Que privilégio estar aqui com vocês e que série mais importante. Todo mundo aqui participa de uma família boa, excelente, maravilhosa ou caótica. Cada um participa de uma família. Alguns até resolveram esquecer a sua família, se afastar dela, porque família só dá problema. Mas por mais que você queira se afastar, ela continua presente, né? Família é uma coisa assim impressionante. Infelizmente, nós vivemos num mundo caído, num mundo imperfeito, e tudo foi tocado, manchado pelo pecado, e a família também. Quando Deus criou o homem, Ele criou pensando na família. A primeira ordem que Ele deu para o homem e a mulher foi qual? Sejam férteis, multipliquem-se. Desde o começo, desde o princípio, o plano de Deus era a família. Quando Deus criou o homem, Ele criou o homem com uma capacidade semelhante à de Deus, a capacidade de se relacionar. E Deus criou o homem por causa disso. Deus nos criou para o relacionamento. A Trindade se relaciona de uma forma tão extraordinária, e tão prazerosa, e tão bonita, e tão satisfatória, que Deus resolveu criar o homem com essa capacidade de se relacionar também, para que o homem também usufruísse desse privilégio, desta alegria, dessa coisa mais maravilhosa que é o relacionamento. E Deus nos criou para termos relacionamento com Ele e relacionamento uns com os outros. A base da Bíblia é sempre, de capa a capa, relacionamentos. Começa com Deus criando o homem para o relacionamento. E qual que é o finalzinho da Bíblia, o Apocalipse? O que o Apocalipse mostra para a gente? O que o Apocalipse mostra para a gente? Deus entre o seu povo. Deus habitando no meio do povo. Nós e Deus no mesmo lugar, no mesmo momento, na mesma intimidade, na mesma comunhão. O propósito de Deus sempre foi o relacionamento. E a igreja é um presente de Deus para nós, porque aqui nós podemos encontrar uma amostra grátis do que vai ser o céu. Não é uma amostra perfeita, nós não somos perfeitos, como é que a igreja poderia ser perfeita? Não é? Nós somos imperfeitos, então se você participa dessa igreja, essa igreja já é imperfeita. Se essa igreja tem um pastor como eu, como o Magid, já era também, é tudo imperfeito. Então a igreja vai ser imperfeita. Nós vivemos num mundo imperfeito, mas aqui nós temos a possibilidade de termos comunhão, relacionamento verdadeiro. Quem participa de uma célula? Deixa eu ver. Levanta a mão bem alto. Você que está de mão levantada bem alto, dá uma olhada. E tem alguém que não levantou a mão? Ou você dá um pedala, ou você dá um abraço, ou você convida para participar de uma célula. Ninguém pode ficar de mão baixada numa hora dessa. Não é? É hora de dizer, eu participo de uma célula. Célula é uma oportunidade de relacionamento. Mas para que Deus criou a família? Nós estamos na série da família. Deus criou a família para ser um ambiente ali, antevendo o que vai ser o céu. Deus criou a família para que papai e mamãe juntos, com os filhos, experimentassem o céu. Mas não é bem assim, né? As famílias, de um modo geral, sofrem tanto na questão dos relacionamentos. Por quê? Por causa do pecado. O pecado que trouxe toda a imperfeição a esse mundo está presente também na família. E quando nós estudamos a palavra de Deus, nós vemos princípios de ponta a ponta nela, explicando o que é a família aos olhos de Deus. Como ter um casamento agradável a Deus. Como ter um casamento que está no centro da vontade de Deus. Como ter filhos e criá-los e se relacionar com eles de modo agradável a Deus. A Bíblia é cheia de instruções para todos os lados. Os filhos vão encontrar instruções como honrar os pais, como tratar os pais, como lidar com eles. Os pais vão encontrar instruções como lidar com os filhos. E se você quer experimentar na sua casa, no seu ambiente, um pedacinho do céu, você precisa conhecer a palavra. A palavra de Deus vai nos dando os caminhos para que a realidade sonhada por Deus comece
a acontecer, comece a realizar na sua família, no seu casamento. Às vezes alguns aqui já saíram de casa, hoje moram sozinhos e pensam, o meu tempo já passou. Não, você ainda tem família, você ainda tem parentes, você tem irmãos, tem pais, tem tio, tem sobrinhos. Sempre há alguma conexão, sempre há uma oportunidade de você trazer o reino de Deus para dentro da sua família. Você precisa conhecer os planos de Deus e vivê-los. E também você pode fazer isso na sua família futura, para aqueles que ainda não se casaram, ou se casaram, mas ainda não têm filhos. De um jeito ou de outro, nós precisamos conhecer os valores de Deus, precisamos conhecer as ordens de Deus, para podermos experimentar esse pedacinho de céu que Deus criou, que se chama família. Um dia, tudo vai ser restaurado. Um dia não haverá mais pecado, um dia não haverá mais dor, mais lágrimas, mais tristeza. Já imaginou isso? Imagina, uma vida inteira, 10, 20, milhões, milhares de vidas dessa, que a eternidade é a falta do tempo. Imagina você vivendo sem nenhuma dor, sem nenhuma tristeza, o neném não vai chorar igual que ele está chorando, vai ter nada disso. Já imaginou? Então hoje nós passamos por situações difíceis, mas tem um bom ânimo. Tem um futuro maravilhoso preparado para nós. E hoje nós vamos aprender a viver de acordo com o plano de Deus. No dia a dia, Deus vai nos ensinando, não é assim que eu quero. Não vai ser assim lá no céu. Prepare-se para viver a eternidade. Prepare-se para viver o reino hoje. E eu vejo que Deus transforma famílias. Outro dia encontrei com um casal, estavam para ser atendidos por um pastor lá na igreja, e eu olhei para eles, os dois, com a carinha de recém-casados. Não é? Aquela coisa gostosa, aquela alegria, assim. E na hora eu me lembrei do caos que era. O caos daqueles dois ali. Ficaram 6 anos, 5 anos separados. Não podiam nem se falar. E tiveram um encontro com Deus. E Deus restaurou. E hoje é uma família inteira, completa. Os dois no More Love ali, já tem anos recasados, né? E estão ali felizes com os filhos crescendo no conhecimento de Deus. Deus é capaz de fazer milagres. Creia nisso. Semana que vem o Alexandre vai falar sobre casamento. E hoje eu fiquei com o privilégio de falar de uma outra parte tão importante, tão fundamental, que é relacionamento com os filhos, não é? Queria que colocasse nosso slide ali. Então, família, um presente de Deus. Se você quer entender o que Deus sonha para a família, abre lá. Tantos salmos falam da família, né? Queria que você abrisse no Salmo 78. A partir do verso 3 diz assim: o que ouvimos e aprendemos, o que nossos pais nos contaram, não os esconderemos dos nossos filhos. Contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Ele decretou estatutos para Jacó, e em Israel estabeleceu a lei, e ordenou aos nossos antepassados que a ensinassem aos seus filhos, que ensinassem a lei aos seus filhos, de modo que a geração seguinte a conhecesse. E também os filhos que ainda nasceriam, e eles, por sua vez, contassem aos seus próprios filhos. Então eles porão a confiança em Deus, não esquecerão os seus feitos e obedecerão aos seus mandamentos. Sabe qual que é a ideia de Deus para a família? É que a família reproduza, geração após geração, as maravilhas de Deus. A sua família foi criada por Deus para contar os feitos grandiosos de Deus, para celebrar a presença de Deus. Talvez não tenha sido isso bem o que você viveu na sua família, mas Deus está te dando uma chance agora. Que tal você chamar isso para a sua família hoje e experimentar o melhor dessa terra?
Quanto tempo nós investimos em tantas coisas, mas a maior realização que temos é quando vivemos família, de acordo com o plano de Deus. Com dinheiro, sem dinheiro. Com viagem, sem viagem. Com carro novo ou sem carro novo. Com um emprego sensacional ou um emprego marromeno. Essas coisas todas, elas ficam cinzas, elas ficam pequenas, quando a nossa família está conectada, quando a nossa família está vivendo o sonho de Deus. E quando nós vivemos o plano de Deus para nós, nós automaticamente, naturalmente, transmitimos isso para os nossos filhos. E eles, por sua vez, vão crescer na graça, no conhecimento de Deus, na intimidade com Deus. E quando crescerem e tiverem as suas famílias, naturalmente, eles vão viver esses princípios. E os filhos deles também aprenderão do Senhor, aprenderão do poder de Deus, experimentarão o poder de Deus na vida deles, na família deles. Ouvirão os feitos maravilhosos de Deus na vida dos seus avós. E assim, de geração em geração, as maravilhas de Deus vão sendo contadas e experimentadas. Esse é o sonho de Deus. Uma família centrada na lei do Senhor, centrada no amor de Deus. Vamos ver um pouquinho o que é que nós temos visto. Eu queria falar sobre tipos de pais. E, naturalmente, os tipos de pais geram famílias daquele tipo, não é? E eu identifiquei três tipos de pais que começam com a letra I. 3 tipos de pais que começam com a letra I. Não vale idiota, tá? Então eu queria que você, junto com a pessoa do lado aí, pensasse, que 3 tipos de pais começando com a letra I? Vamos lá. Bom, tem um tipo de pai que é I. Vamos pensar aí, vamos ver se vocês acertam pelo menos algum. Não olha para mim não, gente, para conversar com a pessoa do seu lado aí. Vamos lá, criatividade. 3 tipos de pais. Então vamos lá. 3 tipos de pais. O primeiro, uma dica aí, vê se vocês acertaram. Pais, alguém acertou aí, responsável? Ó, isso aí vocês conhecem bem, né? Ok, outro tipo. Pais do tipo ideal, né? Os pais ideais. E o último tipo? Ignóbeis, idiotas, insensatos, idólatras, não é? Vamos dar uma olhadinha em cada um desses tipos de pais. Vamos começar com esses idólatras aqui. Hoje em dia, é muito comum os pais colocarem os filhos numa posição tão elevada, acima de tanta coisa, que se torna realmente uma idolatria. Pais que trabalham como se tiver que conquistar o mundo, trabalha igual um cão, porque o filho precisa ter do bom e do melhor. Quantas vezes você já pensou isso? Pai, quantas vezes você já falou isso? Não, meu filho vai comer do bom e do melhor. Eu morro de trabalhar, mas eu vou oferecer para o meu filho o que tiver de melhor nesse mundo. Começa a colocar o filho numa situação de rei. É o filho pensar, estalar os dedos, os pais saem correndo. Outro dia fiquei sabendo de um acampamento nosso, uma menina contando vantagem, adolescentezinha lá, contando vantagens sobre os outros meninos. Não, meu pai faz qualquer coisa que eu quiser. Eles estavam lá na MPC, que é ali na saída para o Rio de Janeiro, né? Falaram, se eu quiser pedir para o meu pai
para ele trazer um McDonald's aqui, um Big Mac para mim, ele vem e traz. Duvido. Vocês querem ver? Pegou o celular. Pai, eu não gostei do jantar aqui hoje não. Você traz um Big Mac para mim? Ô, gente, queria um filho meu falar um negócio desse comigo, né? Não deu meia hora, estava o papai lá com o Big Mac para a filha. Verdade. Isso é idolatria, gente. Isso é idolatria. É colocar o filho numa posição tão alta que o resto não importa. Eu lembro a minha filha Raquel, quando ela tinha uns 2, 3 anos, ela me perguntou: papai, de quem você gosta mais? Quem você ama mais? Eu ou a mamãe? Falei: ô filha, essa é tão fácil. Aí os olhinhos dela brilharam, né? É claro que é a mamãe. É óbvio. Muito antes de você nascer, eu já amava a sua mãe. E por causa do nosso amor é que você existe. É claro que o meu amor pela mamãe é muito maior. Agora, você sabe quanto que eu te amo, não sabe? Sei. Então imagina o quanto que eu amo a mamãe. É óbvio que o meu amor pela minha esposa tem que ser maior do que pelo meu filho. Algumas mães estão assim arrepiando, né? Então, claro. Porque se eu focar com uma coisa mais importante o meu filho, eu vou sacrificar o meu casamento. E se eu sacrifico o meu casamento, eu estou fazendo o maior mal que eu posso para o meu filho. Então, amar o meu filho implica amar o meu cônjuge. Se eu quero meu filho feliz, meu filho realizado, eu vou amar o meu cônjuge. E amar para valer, e proteger o meu casamento. Agora, um filhinho desse tipo aí, ele bota o pai no bolso, na mão. E os pais, achando que estão fazendo o melhor para os seus filhos, estão, na verdade, estragando os meninos. Tem pais que têm filhos pequenos e deixam de sair, só o casal, deixam de dar uma fugidinha numa pousada, deixam de ter um ambiente romântico, só os pais, ficam só em função dos filhos. Já conversei com casais que tinham 7 anos, que eles nunca viajaram, depois que o filho nasceu, nunca mais tinham viajado juntos, só os dois. Ou não viajavam, ou viajavam com o menino. Enquanto casais, 3 anos sem sair uma noite para jantar fora. Não, mas agora a gente tem menino, é muito difícil. E é o reizinho ali, né? Que muitas vezes nem sabe, nem pediu nada. E os pais vão se dedicando tanto aos filhos, em detrimento do relacionamento de casamento. E um belo dia, os filhos saem de casa, esses ingratos, né? A gente dá tudo por eles, né? A gente investe uma vida inteira, aí chega um dia eles vão embora. Mas não é para isso que nós estamos criando os filhos, né? Mas um dia eles vão embora, e aí quando vão, a síndrome do ninho vazio, é que você olha, tem um outro ser humano no apartamento com você, você nem sabe quem é mais. Né? Muito prazer, quem é você? A concentração é no filho. É tudo pelo filho, tudo para o filho. Nada do filho pode ser negado ou adiado. A satisfação do filho é em primeiro lugar. Isso é idolatria. Tem uma passagem em Provérbios que diz: a insensatez está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a livrará dela. Então o pai que vai de acordo com os desejos do filho, que faz tudo o que o filho quer, que vive uma vida em função de agradar ao filho, ele está vivendo em função da insensatez do seu filho. E não só ele vivendo em função da insensatez, ele está valorizando a insensatez do filho. A Bíblia diz que a vara da disciplina livrará a criança da sua insensatez. Isso quer dizer que os pais precisam opor-se aos seus filhos. Precisam estabelecer limites para os seus filhos.
E se quebrarem os limites, precisam ser disciplinados. Quem é que gosta de disciplina? Alguém curte disciplina? Ah, legal, pai, joia demais, adorei. Não, eu precisava mesmo, isso mesmo, pai, vamos lá. Ninguém gosta de disciplina. Então, disciplinar uma criança é ir contra a vontade dela. É ir contra a vontade dela. E é tão bonito ver pais que disciplinam seus filhos, e você vê que os meninos são diferentes. Os meninos são respeitosos para com os pais, porque já experimentaram a amargura, né, o gosto amargo de uma boa disciplina. Então, às vezes a gente vê meninos dando show, chega o pai na orelha e fala assim... Esse é um menino que já foi disciplinado. Ele sabe a importância da disciplina, a importância de obedecer. E é aquele menino que a gente tem o maior prazer de chegar perto. E aí, tudo bem? Porque é um menino que sabe relacionar. Agora, quando você chega, e aí, menino, tudo bem? Aí a mãe, não faz isso não, filho. Como não? Não faz isso não. Tu não vai fazer nada? Vai ficar por isso mesmo? Ah, é só uma criança. Eu sei. É só uma criança. E aí, o que você vai fazer em relação a isso? Mas não pode desagradar o menino. Por quê? Porque ele é o rei. Ele está no lugar máximo. Que horas que seu filho vai dormir? Na hora que ele quiser. O rei não é assim? O rei não define o que ele quer, o que ele não quer? É natural do menino se opor a um limite, se opor a uma instrução. Por que é natural? Porque ele nasceu em pecado. Ele tem dentro dele a natureza humana, que é contrária à disciplina, que é contrária à submissão, que é contrária à obediência. Nós precisamos ensinar isso aos nossos filhos. E eu lembro, o Lucas, quando ele tinha uns 6, 7 anos, ele foi passar o dia na casa de uns amigos. E ia dormir lá e tal. Brincaram o dia inteiro. Chegou no momento ele estava no videogame, devia ter uns 6, 7 anos. E a dona da casa, a mãe dos colegas dele, ela que me contou a história, falou assim: ô Lucas, está na hora de todo mundo tomar banho. Então você vai tomar banho primeiro. Ela, não, não quero tomar banho primeiro, não. Não, mas vai primeiro, porque os meninos estão lá na quadra, até chamar e eles subirem, você já tomou banho. Não, mas eu não quero tomar banho, não. Falei assim, mas alguém precisa tomar banho agora. Ele olhou para ela, por que você não vai tomar banho? Ela olhou para ele assim e falou, tem razão. Menino, vai tomar banho agora? É natural do menino. Ele está sendo uma criança. Mas se alguém não colocar limites, o que esse menino vai ser? Que tipo de gente que eu vou gerar? A insensatez está ligada ao coração dela. Mas você, como pai, tem o privilégio de arrancar a insensatez do coração do seu filho. Como? Obedecendo a Deus. Obedeça a Deus. Faça como Deus manda você fazer. Crie o seu filho de acordo com os padrões de Deus. Ah, mas outro dia eu li que não pode, não sei o que e tal. Cara, você pode ler o que você quiser. Pode ler o que você quiser. Mas se for contrário à orientação bíblica, joga fora, meu irmão. Ao longo dos últimos 30 anos, 40 anos que eu me dou, não é, por consciente, assim que eu vejo isso, os psicólogos vão alternando o modo de criar meninos. Chega num momento que fala que não pode estabelecer limites porque traumatiza. Aí passa um tempo, eles veem o estrago que é, vira e fala assim, não, toda criança precisa de limite. Aí passa mais um tempo, não, mas o limite precisa ser mais fluido. Aí depois, não, o limite tem que ser rígido. E aí fica assim, aquele zigue-zague. E os pais igual barata tonta atrás da última onda, né? Pega a palavra de Deus, gente. Pega Provérbios. Provérbios é tão claro, e foi escrito há tanto tempo, e não tem nenhuma atualização de Provérbios.
Provérbios 1.0. Agora saiu a última atualização com algumas orientações, algumas sabedorias adaptadas ao momento atual. Então, não leia mais a 1.0, o que está valendo agora é 3.4. Gente, o Provérbios continua o mesmo, desde a época do rei Salomão. Pensa nisso, gente. Agora, o livro que você comprou em 1980 não vale mais nada. Está desatualizado, é ou não é? O livro que eu comprei para criar os meus filhos na década de 90, esquece. Passou. Agora, Provérbios está lá, tranquilo. Entra ano, sai ano. Entra século, sai século. Provérbios está lá. E a Bíblia diz que tudo passará. Céus e terras passarão. Mas Provérbios não vai passar, já pensou? Provérbios vai estar lá firme. Está aí na sua mão. Um guia para criar. Um guia para criar os seus filhos. Certa vez a Simone, angustiada, como toda mãe fica angustiada, resolveu estudar Provérbios e transcrever todos os versos que davam instruções aos pais na criação dos seus filhos. Pensa em fazer isso para você ver o que vai dar. Você vai escrever um livro inteiro de provérbios e mais provérbios, ensinando você, mãe, você, pai, a educar o seu filho nos caminhos do Senhor. Amém? Então, o lugar do nosso filho não é no trono. A quem pertence o trono na nossa família? Ao Rei Jesus, não é? E o nosso filho precisa entender que ele não é o rei, mas sim o Senhor Jesus. E aqui nessa casa, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E nós obedeceremos os ensinamentos de Jesus. Por isso, nessa casa, isso não vai acontecer. Isso aqui é inaceitável nessa casa. Não é porque eu disse, é porque a palavra de Deus disse. E quem está sentado no trono aqui em casa, não é você. Quem está sentado aqui no trono de casa é Jesus. E nós vamos servir a Jesus. Queira você ou não, nós vamos servir a Jesus. Esse é o esquema aqui em casa. Adapte-se. O dia que você crescer, tiver sua casa, você vai fazer o que você quiser. Mas nessa casa, nós servimos a Jesus. Isso aí não há negociação. Está fechado. Fechado. Nós servimos a Jesus. Quando eu falo isso, tem alguns crentes meio fanáticos, né? E aí, cheio dos rituais, cheio das coisas. Não é disso que eu estou falando. Eu não estou falando de encaixotar o seu filho dentro de um padrão religioso. Estou falando de vida. Vida de Deus fluindo na sua casa. E a vida de Deus vai fluir quando você que é pai, você que é mãe, que for a autoridade na casa, abrirem a casa para o Rei Jesus sentar no trono dela. Isso não pode ser um filho, não pode ser sua esposa, não pode ser o seu marido, não pode ser o seu trabalho. Não, quem se assenta no trono de uma família é o Senhor Jesus. Amém? Uma segunda categoria ali são os pais irresponsáveis. Em Provérbios 29:15, mais uma vez, a vara da correção da sabedoria, mas a criança entregue a si mesmo envergonha a sua mãe. A criança entregue a si mesmo envergonha a sua mãe. Mães, vocês já ficaram envergonhadas com os filhos? Já, né? Quando a criança fica por conta dela mesma, ela vai trazer vergonha. Ela vai trazer constrangimento. E os pais irresponsáveis são aqueles que não educam, não acompanham, não seguem. Deixa para lá. Lembro de uma história de uma professora daqui da igreja, de uma escola, de um colégio. Tinha um menino muito complicado em sala de aula e chamavam a mãe, e a mãe enrolava, não vinha, marcava e dava bolo. E aí um dia, depois de muito insistir, a professora conseguiu falar e a mãe falou assim, olha, eu estou pagando para a escola resolver os problemas aí na escola. O que é aqui em casa, eu tenho que resolver, mas eu estou pagando para vocês resolverem, eu não tenho tempo para ir na escola tentar ajudar vocês a resolver um problema. Imaginou? O que você fala numa hora dessa? Como é que você reage numa hora dessa?
O mundo de hoje é assim. São pais irresponsáveis. Não entenderam que a responsabilidade de criar os filhos é dos pais, não é de mais ninguém. Muitas vezes nós entendemos que a escola vai educar o meu filho, a igreja aos domingos de manhã vai dar uma educação religiosa, a escolinha de esportes vai dar valores de equipe, de não sei o quê, o inglês vai dar, e a gente vai delegando para todo mundo. Alguém vai criar o meu filho. Isso está errado. Deus deu a responsabilidade para os pais. O que é a escola? O que é o colégio? O colégio é um apoio. O colégio existe, não é para educar o seu filho. O colégio existe para te apoiar na educação do seu filho. A igreja, todo esse trabalho que a gente faz aqui no domingo de manhã, para que existe? Existe para te apoiar, para te ajudar, para ser aquele suporte, para você levar o seu filho até Jesus. A responsabilidade é sua. Deus te deu um filho, você precisa conduzi-lo ao Senhor. Isso independe da idade dele. Se é criancinha, se é adolescente. Muitas vezes nós exigimos dos nossos filhos um comportamento de crente. Nós exigimos, enquadramos eles, brigamos com eles. Eles precisam saber qual que é o padrão, mas eles só vão ter um comportamento de crentes quando eles forem crentes. Filho que nasce dentro de casa de crentes não é crente. Eles precisam de abrir o coração para Jesus entrar. E até que isso ocorra, nós não podemos esperar deles atitudes de paixão com Deus, de desejo de orar, de desejo de ler a palavra, de desejo de compartilhar. Às vezes nunca se converteram. E nós ficamos obrigando eles a se comportarem igual crentinhos. E muitos, quando chegam na adolescência, batem asas. Por quê? Porque nunca tiveram a experiência real. Nunca tiveram uma experiência, era só a casca religiosa. E quando eles têm a oportunidade, eles caem fora. É incrível. Eu lidero, então, até há pouco liderava os adolescentes. Era incrível ver os adolescentes saindo da central da criança e vindo para as células. As crianças que eram regulares, que eram frequentes aos domingos e aprenderam a Bíblia, estudaram a Bíblia e cresceram no conhecimento, quando eles vinham para as células, rapidamente eles se tornavam os líderes dessa célula. Alguns pensam, nossa, a central da criança é que resolve o problema. Não. É que os pais que levam regularmente as crianças no domingo de manhã, são pais que entendem a sua responsabilidade em relação aos filhos. O levar regularmente ao domingo de manhã é só um reflexo de pais que entenderam a sua responsabilidade. E não é só o domingo de manhã, é o dia a dia na casa. São pais que vivem o Evangelho, vivem o reino de Deus em casa. E como parte desse processo de transmitir aos filhos os feitos do Senhor, eu vou aproveitar todas as oportunidades. Eu vou levar o meu filho no domingo de manhã, para ele crescer ali junto com os colegas, para ele amar a igreja. É só um reflexo. Mas é incrível, todos os meninos que são os mais frequentes no domingo de manhã, se tornam líderes das nossas células na adolescência. São pais que investem na educação dos seus filhos. Investem em levar os seus filhos ao Senhor. Sabe como é que você pode realmente amar o seu filho? Como é que você pode se tornar um pai ideal? Quando eu era menino, ainda pequeno, em companhia de meu pai, um filho muito especial para minha mãe, ele me ensinava e me dizia. Olha, essa passagem eu acho linda. O que você vai ler a partir do verso 5 ali, são pérolas de sabedoria. Então eu penso Davi, que é o pai, e Salomão, que é o menino. Salomão agora escreve os provérbios, e ele vai naquela saudade gostosa. Quando eu era menino.
ainda em companhia, ainda pequeno em companhia de meu pai, um filho muito amado pela minha mãe. Ele me ensinava. E aí ele então começa a relatar o que o pai ensinava, quando ele ainda era pequeno. Dá uma olhada lá, Provérbios 4. Provérbios 4. Ele me ensinava e me dizia: apegue-se às minhas palavras de todo o coração, obedeça aos meus mandamentos e você terá a vida. Procure obter sabedoria e entendimento, não se esqueça das minhas palavras, nem delas se afaste. Não abandone a sabedoria e ela o protegerá. Ame-a e ela cuidará de você. Olha o que o pai ensinava para o filho, quando ele ainda era pequeno. E agora ele já velho, já rei, escrevendo o livro de sabedoria, ele volta aonde? Porque quando eu estava na faculdade, porque quando eu li o livro do grande filósofo, porque eu meditei em tantas coisas, aonde que o Salomão vai? Ele vai no tempo que ele tinha com o pai. A sabedoria estava lá na infância de Salomão. Seu pai, Davi, passava a sabedoria para ele. Olha que coisa mais linda. E ele lembra, e ele está escrevendo Provérbios, ele está dizendo, olha, não sai da minha cabeça. Está gravado na minha cabeça o que o meu pai me falava. Às vezes nós pais queremos que alguém ensine para o nosso filho alguma coisa. E tem muita gente ensinando. Tem muito joguinho de videogame ensinando, tem muito programa de televisão ensinando, tem muito site de internet ensinando um monte de coisa para os nossos filhos. E você está ensinando o quê? Quais são os valores que você está ensinando para os seus filhos? Aonde está o seu coração em relação aos filhos? Uma outra passagem que eu amo e todo mundo ama: eduque a criança no caminho que deve andar e até o fim da vida não se desviará dele. Eduque a criança no caminho. Você quer amar o seu filho? Você quer que o seu filho tenha uma vida bonita? Seja você o exemplo. Você vai educar o seu filho, não é apontando o caminho. Filho, aquele é o caminho. Anda lá. Se você andar lá, você vai ser satisfeito. Se você andar lá, você vai ser próspero. Não é isso que está dizendo. Eduque a criança no caminho. Filho, vem cá. Esse é o caminho. Olha para o papai. Olha como é que o papai faz. Esse é o caminho, filho. Anda por esse caminho e você vai ser bem-sucedido. Anda por esse caminho e os seus dias serão maravilhosos. Anda por esse caminho, você vai ter um casamento igual ao do papai. Anda por esse caminho e um dia, quando você tiver filhos, eles vão ser tão felizes quanto você. Então, eu vou andando pelo caminho e ensinando meu filho o caminho que ele deve andar. Não é apontar o caminho, é andar no caminho. Eduque a criança no caminho. Ensine a criança enquanto você caminha. Ele vai viver algo que vai ficar impregnado na mente e no coração dele. Alguns até dão umas voltinhas por aí. São até seduzidos pelo mundo e experimentam alguma coisa, mas logo voltam. Porque tem alguma coisa que foi impregnada na mente deles. Isso nem o tempo arranca. É algo que Deus está gravando no coração delas. Esse é o sonho de Deus para nós. Então, os pais ideais vivem Deuteronômio 6, 4-9. Pais, decorem, gravem, leiam e releiem essa passagem. Essa passagem é chave. Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração.
Então essa primeira parte aqui, ela é fundamental. Você, pai, você, mãe, ouça, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Não sirva a nenhum outro Deus. Não se submeta ao Deus Mamon. Não viva em função de dinheiro. Não trabalhe em função de dinheiro. Pergunta para as pessoas aí, por que você trabalha? Talvez se perguntasse aqui, por que você trabalha? Talvez 90% responderia, eu trabalho para o meu sustento. Não é a primeira resposta que vem à mente? Eu trabalho para o meu sustento. Bom, tem que trabalhar, pai. Se eu não trabalhar, como é que eu vou comer? Resposta errada. A resposta está errada. Se você trabalha pelo dinheiro, meu irmão, está errado. Você está gastando preciosas horas da sua vida em função de algo que não é Deus, ou algo que se torna Deus. Se você gasta tantas horas da sua vida em função de o dinheiro, você está servindo ao dinheiro. Você serve ao dinheiro, você doa a sua vida, 1/3 da sua vida. 8 horas por dia é 1/3 da sua vida. 1/3 para a cama, para o sono. 1/3 para trabalho. E 1/3 para não sei o quê. 1/3 da sua vida você está vivendo, gastando 1/3 da sua vida pelo dinheiro, meu irmão. Você precisa arrumar outra resposta. Por que você trabalha? Por que você sai segunda-feira de manhã para trabalhar? Se você não consegue pensar em outra coisa, você está precisando buscar a Deus, porque Ele vai te responder, por que trabalhar? O Senhor é o meu pastor, o Senhor é o meu provedor. Ele é que provê, não é o meu trabalho, não é o meu emprego, Ele é o meu provedor. Quando você serve a outro Deus que não o Senhor, a sua vida desanda. O Senhor é o único Deus. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Coloque Deus em primeiro lugar. Tudo que você fizer, seja em palavra, seja em ação, seja para a glória de Deus. A sua vida é para a glória de Deus. Para que você trabalha, meu irmão? Para que você trabalha? Para trazer a glória devida ao nome de Deus. Nossa, então eu vou ter que mudar de trabalho. Muda, meu irmão. Muda. Não, então eu vou ter que mudar a forma de trabalhar. Muda. Se você sai de casa segunda-feira de manhã para trabalhar, é bom que seja para a coisa certa, para a razão certa. E o seu filho vai ver isso. Seu filho anota tudo, pega tudo, capta tudo. Eu lembro um dia eu cheguei em casa, na época que era o arquiteto ainda, super feliz. Entreguei o projeto. Aí o Lucas, meu filho mais velho, você está de férias, pai? Aí o Felipe, arquiteto não tem férias, não. Eu ouvi aqui, foi engraçado, morremos de rir e tal. Mas não é engraçado. Se o meu filho está impregnando na mente dele que o trabalho é contínuo, não existe férias, eu estou ensinando algo errado para o meu filho. Eu estou, de repente, dando mais valor ao meu trabalho do que deveria. E eu preciso rever, preciso repensar, preciso mudar o meu esquema, meus horários, preciso fazer alguma coisa. Por quê? Porque eu estou ensinando algo errado para o meu filho. 6 dias trabalharás, o 7º dedique ao Senhor, o 7º você descansa. Se eu não paro, eu estou ensinando alguma coisa para o meu filho, que o trabalho é a coisa mais importante desse mundo. Meu filho está anotando. Quando chegar a vez dele, ele vai andar pelo caminho que eu tiver ensinado para ele. Pensa nisso. Os nossos filhos estão anotando tudo, né? Quanto constrangimento a gente passa por causa deles, né? Se fala uma coisa, uai, pai. Vai ser, dancei, né? Uai, pai. O menino falou assim, pai, por que a gente não mora na igreja, no prédio da igreja? Pai, por quê, filho? Lá você é tão bonzinho.
Você trata as pessoas tão bem. Eu quero morar na igreja. Eu quero aquele papai de lá. Os filhos estão anotando tudo. Eles estão sugando. Eles estão sendo formados. Eles precisam de um exemplo. Você é o exemplo deles. E essa verdade aqui, ame o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. É isso que você precisa fazer. Sabe como que você vai realmente amar o seu filho? Amando o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Assim você vai realmente amar o seu filho. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Isso aqui está falando para o papai e para a mamãe. Você precisa guardar isso no seu coração. Você precisa obedecer essa palavra no seu dia a dia. Você precisa lidar com as finanças de acordo com esse versículo. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Você precisa amar a sua esposa de acordo com esse versículo. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Você tem que amar o seu filho de acordo com esse versículo. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. É ao fazer isso que a sua esposa, que o seu filho, que o seu vizinho, que os seus colegas de trabalho verão a glória de Deus. A sua vida é para a glória de Deus, quando as pessoas enxergarem isso. Não esqueço de uma senhora, quando nós mudamos de prédio, depois de uns 3 meses, bateu lá em casa e ela perguntou, gostaria de conversar com vocês? Pois não, entra. Sentou lá, eu tenho uma pergunta para fazer. Nesses tempos aqui, nesses meses que vocês mudaram, eu reparei que os seus filhos são muito diferentes. São muito diferentes. Era um prédio que tinha mais de 20 meninos, e todos brincando no pátio, na garagem, aquela festa toda, e ela nem tinha filhos pequenos. Ela falou assim, mas eu notei que os seus filhos são muito diferentes. Me explica, como que você consegue fazer com que os seus filhos sejam tão diferentes de todos os demais? Falei, essa resposta é muito fácil. Nós colocamos Jesus no centro da nossa vida. Você sabia que tinha alguma coisa a ver com igreja, com Jesus? Tinha que ser. Alguma coisa estava diferente. Eu poderia ficar ali assim, porque eu e Simone estudamos muito, lemos muitos livros sobre educação de filhos, e aprendemos que os filhos precisam de limites e tal. Você quer o livro que, estou pensando em escrever um livro sobre isso. Poderia, mas eu sei que não é. Se os meus filhos estão no comportamento, no dia a dia, na forma de tratar outros meninos, dando testemunho de que eles são diferentes, é o quê? É papai e mamãe? Não. É a graça de Deus que encontrou lugar lá em casa. E os meus meninos são diferentes, graças a Deus. E eles são tão diferentes, era aquela escadinha, 3 meninos com 3 anos de diferença entre eles, que chamou a atenção de uma vizinha. E ela foi lá no meu apartamento para saber qual era essa diferença. Por que eles eram diferentes. Conclusão? Ela veio para a igreja, óbvio. Ela queria conhecer esse Deus que gera meninos tão diferentes assim. Então, gente, o segredo é isso aqui. Ame o Senhor, o seu Deus, e guarde a sua palavra. Viva a sua palavra. De modo que os seus filhos, naturalmente, num ambiente de amor, de respeito, onde não há gritaria, naturalmente, eles vão aprender a se relacionar de maneira decente. Mas eu não consigo me controlar. Chame a Deus. Chame o Espírito de Deus. Peça, Deus, eu preciso de um espírito de moderação. Eu preciso do espírito de domínio próprio. É ou não é?
É fruto do Espírito, é dom de Deus. Você precisa desse dom, peça a Deus, porque tem meninos olhando, tem meninos anotando, tem meninos imitando você. E aí essa passagem termina dizendo que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Ensine essas palavras com persistência aos seus filhos. Na outra versão dizia inculcar, não é? A ideia é de abrir o cérebro deles e chuchar lá dentro. É ensinar para valer. Repetidas vezes, mas não é blá, 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 não. Você tem que fazer aquilo. Menino, você tem que fazer aquilo. Menino, você tem que fazer aquilo. Não, é vida. Você vai ensinar para os seus filhos no dia a dia. No dia a dia. Quando seu filho apontar um erro, apontar que você errou, o que você faz? Você se arrepende? Você ensina para o menino o que é o arrependimento, o que é a humildade, o que é voltar atrás, o que é pedir perdão? Ou você sempre tem razão? Se você sempre tem razão, seu filho vai aprender a sempre ter a razão. Mas se você é humilde e quebrantado, seu filho vai aprender também o valor da humildade, do quebrantamento. Papai e mamãe, como vocês se relacionam? Os filhos estão anotando. Os filhos estão aprendendo. E quando chegarem a vez deles de casarem, eles vão falar igual Salomão. Ah, eu me lembro quando eu era pequeno. E o meu pai batia na minha mãe. Seja lá qual for a experiência deles, eles vão se lembrar. E talvez não seja uma memória consciente, clara, nítida, mas está impregnado nas emoções deles. E na hora de uma briga, de uma conversa difícil, de uma discussão com a esposa, vem todo aquele aprendizado e ao que eles vão reagir para cima do cônjuge. Pais, a responsabilidade de vocês é enorme. É enorme. E aí fala, ensine-as com persistência aos seus filhos. Como? Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. A palavra de Deus, ela está impregnada em toda a casa. É na hora da refeição, é na hora de brincar, é na hora de ler, na hora de assistir um programa. A palavra de Deus precisa estar viva na sua vida. Muitos vieram para a igreja porque entenderam que precisavam dar uma educação religiosa para os filhos. Talvez alguns estejam aqui por causa disso. Não, os nossos filhos precisam de uma educação religiosa. Vieram para cá, mas não adianta. Quem ensina são os pais. É impossível não ensinar. Não, mas eu não falo nada. Você está ensinando. Não, mas eu nunca critiquei. Você está ensinando. É impossível não ensinar. Os filhos estão anotando tudo. Como que nós vamos ensinar os nossos filhos? Nós vamos ensiná-los no dia a dia. É quando a gente prepara uma refeição, é quando a gente lava as louças, é quando a gente ajuda na limpeza da casa, é quando a gente guarda as nossas roupas, é no dia a dia. É quando a gente se assenta à mesa e as conversas vão acontecendo ali à mesa e nós vamos abrindo o reino de Deus sobre os nossos filhos. É quando viajamos no carro, é quando levamos para a escola, quando trazemos de volta, quando sentamos para assistir um jornal, quando sentamos para assistir um filme, um desenho animado, depende da idade do menino. Em todo tempo, o reino de Deus tem que estar presente. Estão assistindo um filme e tem uma realidade acontecendo dentro do filme que é contrária ao reino de Deus. O que você vai dizer? Como que você vai abordar aquilo? Como que você vai aproveitar essa oportunidade? Ah, eu nunca assisto filme com meus filhos, detesto filme de criança. Como assim?
Entra no mundo das crianças. Viva a realidade deles. Aprenda com as crianças. Veja o que eles veem. Jogue os joguinhos que eles jogam. Uma vez uma mãe trouxe um menino para conversar comigo. O menino estava viciado em lan house, na época que não tinha jogo em rede, né? Então as pessoas iam para uma lan house para jogar em rede ali com vários. E a mãe estava desesperada, porque o menino só jogava jogo de guerra e tal. E aí ela veio, trouxe o menino para mim, e aí começamos a conversar. Onde você joga? A gente joga no Buritis, o menino falou, né? Aí ele olhou assim, eu te conheço. Você é o pai do Lucas? Eu sou. Ah, eu já te vi lá na Lan House jogando com o Lucas. A mãe olhou assim, falou, eu jogo lá. Ah, eu gosto muito do Battlefield e tal. Nossa, é doido demais. Nós começamos a conversar ali sobre os joguinhos. E a mãe queria me matar, né? Ela trouxe o menino para conversar com o pastor, para livrá-lo dos joguinhos, e descobre que o pastor vai lá na Lan House jogar joguinho com o filho. Mas é o meu filho. É meu filho. E se o mundo dele é esse, eu quero conhecer qual que é o mundo. Eu quero ver o que está acontecendo. Quero conhecer essa realidade. Quero julgar com ele. E se o jogo é indevido, ao final do jogo nós vamos sentar e vamos conversar. Se é um jogo adequado, eu vou jogar com eles. Independente se eu gosto ou não. É o mundo deles, eu vou entrar no mundo deles. Tem pais que compram jogos porque o filho pede, sem nem saber o que o jogo é. Tem o tal do GTA aí, né? Grand Theft Auto. Filme de bandido. Só baixaria. A classificação do vídeo é 18 anos. Do joguinho de videogame, 18 anos. Não é filme para criança nem para adolescente. Ah, mas é o filme da moda, é o joguinho da moda, todo mundo está jogando. E aí vai o pai e compra. Ah, deve ser legal. Nem sabe o que está acontecendo ali dentro. Você sabia que no GTA tem sessão de tortura? Então você prende a pessoa e pega uma chave de fenda, pega um alicate e vai torturando o seu oponente lá para ele te dar a informação que você quer. Olha que gracinha. Não é? E o pai nem sabe que ele comprou isso para o filho. Porque não participa. Se você já assistiu os desenhos animados que a sua criança está assistindo, você já viu a loucura que é hoje um Cartoon Network, por exemplo? Cartoon Network é fábrica de doido. Acho que não tem um desenho que presta ali, um desenho que seja normal. É tudo um pós-modernismo completamente louco. Mas nós achamos jóia que os meninos ficam vidrados, hipnotizados e não faz bagunça. Deus chamou você para ser pai. E Ele fala, ensine essas coisas com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa. Quando é que você está sentado em casa com seu filho? Quando? Você senta? Quando que a gente senta em casa? Na hora das refeições, assistindo um filme, brincando de algum jogo. Nesses momentos, converse sobre as coisas de Deus. Lembro uma vez a Simone brincando com Lego, com aqueles bichinhos de zoológico e de selva, aqueles bichinhos de plástico. Estava brincando e a Simone meio distraída. E aí ela juntou no mesmo cercadinho um leão com um boi, com uma girafa. Aí o Lucas vira assim, que isso, mãe? Você está juntando um leão, ele vai comer o boi. Pá, na hora. Mas você sabia, filho, que quando Jesus voltar, o boi vai pastar junto com o leão? Uai, como assim, mãe? Um dia Jesus virá e restaurará todas as coisas. Olha que oportunidade de ouro. E meu filho vai aprendendo que existe redenção de toda a criação. É assim, o tempo todo, o tempo todo. O tempo inteiro você tem a oportunidade de trazer o reino de Deus para dentro da sua casa. E viver isso com seus filhos. E um dia, quando seus filhos forem grandes,
eles não se afastarão dos caminhos de Deus, né? Ano passado, quando eu fiz 50 anos, o meu filho escreveu uma carta e foi muito emocionante, mas eu vou ler só um trechinho dela, em que ele escreve uma carta agradecendo por tudo que nós fizemos por ele. E um trecho aqui que eu quero destacar. Obrigado, pai e mãe, por cada noite sentados, lendo a Bíblia e ensinando as verdades mais profundas, de um jeito que eu conseguia entender. Obrigado porque naquelas horas vocês lançaram os alicerces da minha fé hoje e me fizeram entender a realidade, a proximidade, o caráter e o amor de Deus. Obrigado por ter me conduzido a uma fé inabalável, não exportando a fé de vocês para mim, mas me dando a liberdade de realmente escolher viver uma vida no centro da vontade de Deus. Hoje eu sei que estou na rocha inabalável. O que mais que um pai quer? O que mais que um pai quer, gente? Sabe qual que é o segredo para um filho um dia escrever uma carta dessa para você? Deuteronômio 6, 4-9. É amar o Senhor acima de todas as coisas, acima do seu filho, amar o Senhor acima de todas as coisas. E ensinar o seu filho a amar o Senhor em todas as situações, em todas as oportunidades. E um dia, quando ele for grande, quem escreveu isso foi meu filho com 20 anos de idade. Logo depois ele foi para o Ciências Sem Fronteiras, está vivendo 1 ano lá em Londres. 1 ano, podendo fazer o que ele quiser da vida dele. Ele é um homem livre. E a gente treme aqui, né? Será que tudo que eu fiz foi suficiente? Mas a fé dele é dele. O compromisso que ele tem com Deus é dele. Ele tomou para si viver uma vida no centro da vontade de Deus. Com as suas dificuldades, com as suas limitações, com seus pecados, com seus erros, mas ele tomou uma decisão. E o que eu podia fazer por ele, eu fiz. E hoje eu vejo o resultado de um investimento na vida do meu filho. E eu posso dizer para vocês, vale a pena. Vale a pena. Nunca é tarde demais. Nunca é tarde demais. O nosso Deus é um Deus que nos dá novos começos a cada momento. E eu queria encerrar esse momento, pedindo para todos se colocar de pé, se a banda puder. Queria que você se colocasse diante de Deus, pedisse, Deus, eu quero, Deus, ser um exemplo para os meus filhos. Eu quero viver uma vida que meu filho olhe para mim e queira ser como eu. Eu quero me multiplicar nos meus filhos. Eu quero que com o passar do tempo, os meus filhos olhem para a infância deles, olhem para a adolescência deles e deem glória a Deus. Se você ainda não é pai, comece a profetizar sobre a sua família no futuro. E se você é pai, mãe, e fez tudo errado, você é só normal. Só normal. Deus te conhece. E Deus tem misericórdia de nós. E Ele vai corrigindo os nossos passos. Talvez os seus pais fizeram tudo errado. Tudo errado. Pais ausentes, pais violentos. Mas onde você está? Você não está aqui? Deus não está te dando uma oportunidade de um novo começo? De começar algo novo? Esse é o nosso Deus. Então aceite a graça de Deus. Eu, ao ler uma carta dessa, a única coisa que me vem à mente, graça, graça. É graça de Deus. E a graça de Deus está disponível para todos nós. Independente de onde estamos, independente do que fizemos, a graça de Deus está nesse lugar. Feche seus olhos, comece a pedir, Deus,
Derrama graça sobre a minha família. Derrama graça sobre os meus filhos. Eu quero ser um pai, eu quero ser uma mãe que agrade o teu coração, Deus. Não quero ser irresponsável. Não quero ser idólatra, inconsequente, insensato. Eu sei que ser um pai ideal é um sonho, mas é o que eu quero. Eu quero ser um pai que alegra o seu coração, Deus. O Espírito de Deus está aqui. Deus está pronto para nos dar novas oportunidades. Seu filho precisa de uma família, precisa de um pai, precisa de uma mãe. Ah, mas o pai sumiu, a mãe morreu. Deus dá graça. Deus dá graça. Clama pela graça de Deus sobre a sua família. O Espírito de Deus não tem limites para agir. Não tem limites para agir. Ele está com os ouvidos abertos nesta noite para ouvir o seu clamor.